E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto dia do minicurso de Arduino. Lembrando vocês, eu sou o Olavo, sou gerente de pesquisa da Epta e responsável pela programação dos circuitos embarcados dos nossos projetos. Vim aqui fazer essa introdução rapidinha, só para vocês lembrarem da minha cara, porque a gente vai ter aula aí juntos hoje e amanhã, e eu vou estar com o vídeo desligado. Então eu queria ter esse momento de intimidade com vocês, por isso eu vim aqui. Lembrem sempre de deixar as dúvidas de vocês no chat, porque mesmo a aula sendo gravada, eu vou estar online na hora para responder o chat. E também, se tiver alguma dúvida que surgir depois, pode deixar lá no Instagram. Beleza, gente? Então vamos começar. Espero que vocês aproveitem bastante aí as aulas de hoje e amanhã. É isso, boa aula aí para vocês. Bom, vamos lá então, pessoal, começar a aula aqui, aula 4, a respeito de sensores no Arduino. Então, vamos passar aqui primeiro o que vai ser o conteúdo abordado nesse dia de hoje, e depois a gente dá sequência à aula. Hoje a gente vai primeiro fazer uma revisão do desafio anterior, né, como de costume. Todo dia a gente está tendo aí um desafio e no dia seguinte apresenta a solução dele. Depois eu vou explicar para vocês um pouco o que é um sensor, para que ele serve. A gente vai ter uma conversa aí. Eu vou mostrar também alguns tipos de sensores. E o desafio de hoje vai ser vocês criarem um alarme, beleza? Então, vamos começar aqui com o desafio anterior. Eu vou abrir aqui no Tinkercad e a gente dá sequência. Bom, pessoal, vamos começar aqui então o desafio 3. Desafio que a gente tinha que pegar 3 LEDs, acender cada um na sequência do outro. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Então, todos, apaga tudo e começa de novo. Então, primeira coisa aqui, como sempre, vamos ligar 5 volts no polo positivo e o GND no nosso negativo. Vamos passar aqui para o outro lado também para a gente conseguir ligar os LEDs. Vamos ligar os LEDs, como sempre, perninha esquerda, o cátodo no negativo, perninha maior no positivo, coloca o resistor de 220 ohms, liga nas portas, aqui eu liguei na porta 11, 12 e 13, nessa sequência, esse aqui é o 13, 12 e 11, para conseguir deixar a organização bem bonitinha assim para vocês acompanharem. O botão resistor no terminal 2A, ligando aqui o VCC terminal 1A e a saída digital terminal 2B, certo? Esse é o nosso circuitinho. Já vimos coisa com botão, já vimos coisa com LED, até o momento nenhuma novidade, certo? Como que eu fiz o código para esse circuito aqui? Defini aqui as entradas, nosso LED amarelo, azul e laranja. Criei o nosso botão na saída 2. Esse aqui eu fiz de um jeito bastante bacana, fiz de um jeito diferente para a gente conseguir aprofundar um pouquinho na programação com o Arduino. Então aqui eu criei uma lista. Uma lista, a gente vai conseguir armazenar várias variáveis aqui dentro. Eu vou conseguir acessar cada uma delas de acordo com a posição. Então eu criei uma lista aqui, como se fosse a lista de compras, e eu marquei que nessa lista a gente tem o LED amarelo, o azul e o laranja. E defini uma posição zero, porque nessa lista, quando a gente trata de listas em programação, a gente começa sempre na posição 0, posição 1 e posição 2. É assim que a gente trata as listas. Então aqui no setup, primeiro de tudo iniciei serial, como sempre, para caso a gente queira acompanhar lá. Definir que o botão é de input. Aqui eu estou printando a posição, que é para fazer teste, caso vocês tenham interesse. E aqui a gente começa a programação de verdade. Se eu pressionar o botão e a minha posição for menor ou igual a 2, lembrando que a posição indica é sempre um menor do que ele está, então essa é a posição 0, posição 1, posição 2. Então se for uma dessas posições, eu vou fazer um for. E aí eu vou apagar todos esses LEDs com esse for. Como que funciona o for? O for ele vai repetir esse código aqui de acordo com o que eu colocar aqui dentro. Então aqui no primeiro parâmetro,
a gente passa o início. Eu estou falando que i é igual a zero. Então, quando i for igual a zero, eu vou começar a contagem. Quando eu vou parar? Eu vou parar quando eu chegar em 3, quando i for menor que 3. Quando i chegar igual a 3, isso já não vale mais, então ele vai parar essa sequência. E qual que é o meu incremento? Como que eu vou aumentar esse valor de i? Eu vou somar ele com 1. O i mais, ele é a mesma coisa que i mais igual a 1, que é a mesma coisa que i igual a i mais 1. São 3 formas diferentes da gente escrever a mesma coisa. Então, essa linha aqui, ó, com essas chaves fechadas aqui, indica que o que eu tenho dentro dessas chaves vai ser repetido 3 vezes. Aqui, o que eu faço? Eu estou dizendo que o meu lista posição, que é o atual aqui, começa em 0, eu vou acender. Então, a primeira vez que eu apertar o botão, vai estar tudo apagado. E aí, o que eu faço? Eu acendi a posição 0, que é o nosso amarelo. Dei um delayzinho aqui por causa da simulação e aumentei o número da posição. Por que eu aumentei a posição? Porque na próxima vez que eu vier aqui, o botão foi aceso e, né, eu não sei se eu comentei aqui, mas para a gente fazer a condicional, que é o C, aqui eu posso colocar dois tipos de coisa. Eu posso colocar o E ou o OU, que é duas barras, duas contrabarras, né, duas barras verticais. O que significa isso? Quando eu coloco E, as duas condições que eu estou passando têm que ser verdadeiro. Tanto o botão quanto a posição ser menor ou igual a 2. Se eu colocar OU, independente de qual que seja, se uma delas for verdadeira, ele vai fazer o que está pedindo. Certo? Então, eu aumentei aqui a posição, continuo atendendo as duas condições se eu apertar o botão. E aí o que vai acontecer? Apaguei todos os LEDs e vou acender o lista posição, só que agora a posição vale 1, porque eu incrementei ela. E aí, o que vai acontecer? Todos os LEDs apagados, posição 1 acesa, acendi o azul. Isso vai se repetir mais uma vez para o laranja. E aí, quando eu der mais uma vez, posição vai valer 3. E o que acontece se posição valer 3? A gente cai nesse else if aqui, porque é maior que 2. E aí, se eu pressionar o botão e a posição for igual a 3, a gente acende todos os LEDs. Aqui a gente tinha feito a mesma coisa, só que para apagar, a gente repete aqui, só que para acender. Dá o delayzinho e aumenta a posição mais uma vez. Se eu apertar o botão mais uma vez e a posição for maior que 3, então eu apago todos os LEDs e defino que a posição é 0. Por quê? Porque quando eu definir que a posição é 0, ele vai voltar para esse primeiro if. Ele vai voltar a repetir essa parte. Certo? Então, vamos testar aqui. Iniciar a simulação. Tudo apagado. Aperto o botão aqui uma vez, acendeu o amarelo. Apertei a segunda, acendeu o azul. Aperto a terceira, ele acende o laranja. Apertei mais uma, todos estão acesos. Apertei mais uma vez e todos vão se apagar. Certo? Tá aí o desafio 3, com bastante coisinha diferente no código. Eu aproveitei que era um desafio um pouco mais tranquilo para tentar passar essas coisas para vocês de programação, tentar fazer despertar o lado curioso de vocês em relação a essa parte também, certo? Então, vamos voltar lá para a aula agora. Bom, voltando aqui então do desafio, um sensor. O que define o que é um sensor? Um sensor, como o próprio nome diz, é algo que sente alguma coisa do ambiente externo. Ele é um hardware que vai estar relacionado ao ambiente, a alterações em seu meio, e ele é sensível a essas alterações. Então, por exemplo, aqui a gente tem sensores de movimento, sensor de gesto, né, que ele percebe para onde, o que está acontecendo, para onde está tendo movimento. No primeiro, por exemplo, se você desliza o dedo para cima, ele percebe que é um movimento, a direção do movimento, e consegue fazer uma coisa baseada nisso. Se for para baixo, ele faz outra. E o outro é só um sensor de movimento, que é um switch que quando detecta o movimento liga, quando detecta o movimento de novo desliga.
Então, um outro exemplo aqui que eu vou mostrar, um sensor que percebe a contração muscular do braço dessa pessoa, né? E aqui a gente pode falar um pouco sobre a funcionalidade. No anterior, a gente viu que eles têm algumas funções bacanas, né? Vamos falar assim, que seria mais por diversão mesmo, como aumentar o volume por gesto, ou alguma conveniência, como ligar a torneira com um gesto. A gente tem sensores de luz inteligente que acendem a luz quando tem alguém no ambiente. E além de tudo isso, também tem as aplicações, por exemplo, biomédicas, que o pessoal constrói próteses com sensores. A gente tem várias outras aplicações aí, alarme de incêndio, que é um sensor de fumaça. Então, assim, tudo que vocês conseguirem pensar que precisa receber uma informação do meio externo, que é o que a gente chama de input. Então ele recebe informação do meio externo, é um sensor que vai usar essa informação no nosso código para ser interpretada de alguma forma, para a gente agir de acordo com essa informação que a gente está recebendo. A gente escolhe o que a gente vai fazer. Então, aqui tem alguns tipos de sensor. A gente tem, por exemplo, um sensor de luminosidade. Esse aqui é um fotoresistor, que ele varia a resistência de acordo com a luminosidade. É assim que a gente consegue ler quanto que tem de luminosidade. Tem um sensor de temperatura, um termômetro digital aqui. Um sensor de distância, por exemplo, esse aí é um sensor ultrassônico, que ele calcula o tempo que a onda, ele envia uma onda, essa onda reflete em uma superfície, ele vê o tempo que demora para essa onda voltar até ele, uma onda ultrassônica. E tem o sensor de presença, como eu já havia comentado, por exemplo, esses sensores de luz de ambiente. Quando você vai para um ambiente, a luz acende, e quando você sai, apaga. Então, eu vou mostrar um exemplo com cada um desses sensores, mas é importante a gente voltar, né, no que eu disse antes, que sensor é qualquer coisa que seja capaz de pegar informação do meio. Esses aqui são exemplos, mas existem inúmeros tipos de sensor. Existe sensor de inclinação, existe sensor de pressão, calcular a pressão. Inclusive, esses são alguns que a gente usa na própria EPTA para ver a inclinação do foguete, a pressão dele, a gente consegue calcular a altitude. Existem sensores também de infravermelho. É uma infinidade. Se você digitar sensor no Google, vai aparecer um monte de informação. Muita informação mesmo. Inclusive, vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó, sensor. O tanto de coisa que vai aparecer. Ó, tipos de sensor. Se a gente vier aqui, ó, tem listas e listas de coisas que vocês podem encontrar. Só depende do tipo de aplicação que você quer. Tem sensor de umidade, por exemplo. Esse aqui é para medir a umidade do solo. Tem o giroscópio, sensor de umidade do ambiente mesmo. Tem sensor de fluxo de água ou de líquidos, né? Mas geralmente é mais comum achar para água, porque alguns outros líquidos podem dar problema para o sensor. Então, o mais comum é de água, mas existem outros que podem ser usados também. Existem milhares de sensores. Provavelmente vai ter algum aí pro projeto que você pretende fazer. Então, já vamos aproveitar aqui e vir para o Tinkercad de novo, que eu vou mostrar os exemplos com cada um desses sensores. E eu vou mostrar dar uma dica aqui para vocês agora, que principalmente para vocês que estão começando, que não tem muita familiaridade, não sabe como programar com algum sensor específico, o Tinkercad, ele tem como a gente exportar os nossos códigos, né, deixar eles públicos e todo mundo consegue ter acesso.
Então, se você... vi esse sensor no Tinkercad, por exemplo. Vamos aqui, ó. Eu vi o LED RGB. Eu quero saber como que eu uso o LED RGB no Tinkercad. Como que eu faço? O que eu indico fazer aqui, ó. Vem aqui, ó, digita RGB LED Tinkercad. E ele vai te dar, ó, algumas... Pera, não funcionou. Eu digitei RGB. Aí não vai mesmo. Mas se a gente digitar LED RGB Tinkercad, ele vai aparecer aqui algumas opções. E essas opções, ó, se você perceber, são todos tinkercad.com/alguma coisa. Essas opções eles vão te levar para uma biblioteca de projetos que eles têm, que são pessoas, por exemplo, se eu quisesse disponibilizar os projetos que a gente está fazendo, eu poderia, e aí ficava ali para quem quisesse ver. E aí você consegue, ó, ter vários projetinhos de exemplo para você aprender a mexer com o sensor que você quer. Aí se você falar, mas aqui não dá para ver direito, dá só para ver a montagem. Mas se você clica aqui, ó, em Copy and Tinker, ele vai te levar para a aba de como se você tivesse criado o seu próprio projeto mesmo, tivesse desenhado esse circuito. Então, é só esperar carregar aqui e eu vou mostrar para vocês. Ele abriu aqui a nossa janela de edição e a gente tem como se fosse o nosso circuito, porque ele criou uma cópia no nosso perfil. Então eu estou aqui no meu perfil, mas eu tenho uma cópia daquele projeto agora e eu posso estudar aqui, ó, o código, eu posso ler isso aqui, entender e programar, principalmente a parte de programação, a forma mais fácil de estudar é assim, é vendo exemplos e tentando entender e fazer você mesmo, porque ficar lendo muita coisa de programação acaba às vezes só confundindo, é melhor ir para a prática mesmo. E essa é uma ótima forma de você conseguir fazer isso, né? Você tem aqui uma infinidade de projetos, é só você vir procurar o que você quer aprender, tentar entender o projeto e montar de acordo com com as coisas que você quer, as alterações que você quer fazer nele, né? Então vocês viram aqui, ó, tem vários projetos, tem cada um diferente do outro. Isso aqui provavelmente para você calibrar o que está acontecendo. Por exemplo, se você aperta aqui, vai mudar a quantidade de vermelho, azul e verde. Não tenho certeza, mas o que eu vejo aqui suponho que seja isso. Aí você pode clicar lá, ver e falar, realmente é isso, não é isso, o que está fazendo, entender mesmo esse processo. Aqui tem como você deixar um comentário, às vezes se você quiser fazer um elogio, quiser deixar um questionamento, por exemplo, por que você deixou esse fio passado para cá? E as pessoas que verem isso podem responder, inclusive a pessoa que criou o projeto. Então, vamos voltar aqui para o nosso circuito. Opa, não é esse não. Voltando. Eu vou mostrar aqui então alguns exemplos, um de cada sensor, e aí a gente dá sequência lá no Tinkercad agora. Bom, vamos estudar aqui agora então esse projeto de fotoresistor que eu trouxe aqui. Já deixei todos os exemplos prontos, a montagem deles e o código, para a gente agilizar um pouco o processo, mas eu vou passo a passo explicando para vocês o que está acontecendo. Então, primeira coisa que a gente sempre faz, e que eu vou analisar aqui com vocês, são os pinos de tensão. Polo positivo ligado nos 5 volts e o GND ligado na trilha aqui da protoboard. Geralmente a gente sempre começa os projetos assim, porque é uma coisa que não muda, né? A gente sempre vai precisar da alimentação, então já pega, já liga, deixa aí tudo bonitinho. Depois, aqui, como funciona esse nosso circuito? A gente tem aqui um fotoresistor, um resistor normal, um LED e outro resistor.
que está acontecendo aqui, ó, vamos ver. No pino analógico 0, a gente tem ligado uma perninha aqui, ó, do fotoresistor. Nessa perninha esquerda aqui, que não é a que tem a trilha, a gente tem ligado a nosso polo positivo, que vai chegar a tensão. E aqui, nessa outra perninha, a gente tem ligado um resistor, que vai ligado para o nosso polo negativo, e também para fechar o circuito. E tem também aqui no ponto 0, para a gente fazer a leitura da resistência nesse circuito. Então a gente está, basicamente, tem dois circuitos independentes. A gente tem esse e a gente tem esse circuito. Então aqui a gente está, basicamente, esse fotoresistor ligado ali para a gente medir qual que é a resistência que ele está marcando. E aqui um circuitinho de LED comum, uma perninha ali no 9 ligado no positivo do LED, no ânodo, e no cátodo a gente está ligado aqui ao negativo, ao GND, o terra do Arduino, com um resistorzinho ali. O código, vamos lá, a gente tem dividido aqui o fotoresistor, a gente tem separado aqui o fotoresistor e o LED. Primeiro a gente define aqui o pino do fotoresistor, o pino de leitura dele. A gente define aqui uma variável para guardar o valor do fotoresistor, para a gente calcular a resistência dele nesse momento. Faz a mesma coisa para o LED, define o pino e a intensidade da luz dele. E aí, como de costume, vamos começar com o serial begin, certo? Aqui no void loop, a gente vai primeiro fazer a leitura da resistência desse fotoresistor, né? Naquela variável que a gente marcou, a gente vai dar um analog read para saber o valor que ela está lendo. E aqui a gente vai fazer ela menos 1023, porque é a escala que tem, que esse fotoresistor tem, é uma coisa própria desse sensor. Ele tem, a gente tem que dimensionar ele para o nosso circuito. E aí aqui, ó, a gente vai usar uma função LED brightness. Na verdade, isso aqui é a variável que a gente criou. E a gente vai usar uma função chamada função map, que eu deixei separado aqui para vocês, do próprio site da Arduino. Eu vou ensinar vocês como vocês fazem, ó. Aqui, ó, se vocês entrarem no site da Arduino, arduino.cc, e vierem aqui em documentação e referências, vocês vão ter aqui, ó, uma gama de informação a respeito de como programar usando essa biblioteca, de como usar IDE. Então, você tem desde a parte de declaração de variáveis, os tipos de variável, para que cada uma serve, até as funções próprias dessa biblioteca, o que ela te permite fazer. E você pode vir aqui e pesquisar por alguma função específica, por exemplo, map function, que é a que eu estou procurando, e ele vai te trazer alguns resultados. Então, map. Ele não reconheceu como map function. Mas aqui a função map, eu vou mudar a língua para português aqui, eu tinha deixado ali outra aba, mas eu já queria mostrar para vocês como vocês acham essa informação também, então fechei ali. Então aqui ó, vocês vão ter uma descrição do que essa função faz, a sintaxe dela, que é como você escreve ela para conseguir usar, né? Aqui ó, como que ela funciona, ó. Ela remapeia um valor de um intervalo para o outro. Então, por exemplo, o nosso fotoresistor ele funciona numa escala de 0 a 1023. O nosso LED ele funciona numa escala de 0 a 255. E aí a gente está redimensionando essa escala de 0 a 1023 para a escala de 0 a 255. E o valor que a gente está redimensionando nessa escala é o valor da resistência do nosso fotoresistor, porque a gente quer variar a intensidade da luz do LED de acordo com essa resistência. E a partir de então, a gente dá um analog write e escreve no pino do LED, que a gente definiu lá como a porta 9, essa intensidade. E aqui a gente já tem pronto a parte
de ter a intensidade do LED proporcional ao fotoresistor. E aqui ainda, se você quiser fazer uma gracinha, você pode pegar e printar algumas informações. Por exemplo, vamos brincar então. Eu sei que esse valor vai de 0 a 1023, então eu quero dividir ele em setores. Se for menor que 10, está escuro. Então aqui, se eu tiver esse intervalo de 10 a 200, eu quero deixar como DIN, que é uma forma em inglês para se dizer que ele não é tão brilhante ou claro. De 200 a 500 a gente define como light, luminoso. Entre 500 e 800, bright, brilhante, muito brilhante. E aí você pode deixar do jeito que você quiser. Isso aqui é mais para brincar mesmo. E aqui esse delay a gente coloca para ter um intervalinho entre as, as apurações, né, do fotoresistor, principalmente porque aqui é simulação, então pode ser que dê uma crachada, mas também para não sobrecarregar muito o microcontrolador, né? Porque se você atualiza muitos dados e ficar mudando constantemente, pode ser que ele não dê conta de processar. Aí a gente coloca esse intervalinho ali só para dar uma segurada. Mas você não precisa se preocupar. Se você não botar o que você pode até tentar, bota 100, se crachar você vai perceber. Você vai perceber que não está respondendo direito, aí alguma coisa da simulação, aí você vai testando com intervalinho caso você queira deixar menor. Você pode ir testando até a hora que você ver que ficou responsível de uma forma legal. Mas 300 milissegundos é bem tranquilinho, pode deixar. E aqui, como que a gente faz para variar, né, essa luminosidade do fotoresistor? A gente só clicar nele aqui e a gente vai conseguir aqui, ó, e alterando, vocês podem percebendo ali no LED já que ele vai tendo a sua luminosidade alterada de acordo com o que eu boto aqui. Então, quanto mais escuro tá, mais aceso o LED fica. E aí, é isso. A gente vai... Esse aqui é o projetinho do fotoresistor. Vocês viram que não tem nenhuma coisa muito complexa. A gente, basicamente, ele mede a luminosidade, transforma isso em uma resistência, a gente lê ela, redimensiona para o modelo que a gente quer e usa esse valor para definir a luminosidade do LED. E você pode me perguntar, e como que eu sei qual que é esse valor, esse intervalo que tem que ter, né? É documentação. Você vai descobrir isso lendo essas funções aqui, por exemplo, biblioteca de fotoresistor, checando o parâmetro de fabricante. Algumas coisas elas são padronizadas, é sempre igual, por exemplo, é, geralmente LED acaba sendo 255 porque é do padrão RGB, que vai de 0 a 255. Resistência também geralmente vem nessa escala. Mas é sempre bom dar uma checada antes para você ter certeza que você está conseguindo fazer tudo, usufruir ao máximo, né, dos seus componentes. Mas também não precisa ficar esquentando a cabeça com, eu vou ler o datasheet de todo resistor que tiver no meu projeto. Não, tem coisas que você não precisa. É mais se você vê que está dando problema, mas se você quiser jogar no que você já sabe, ver, ter inspiração em outros projetos também ajuda bastante, porque você fala, o LED, como que descobre? Alguém já fez um programa e você vai ver lá que tem esse intervalo. Então, é questão de experiência. Tem coisas que você vai aprendendo enquanto faz, tem coisas que você vai ver na documentação, mas é sempre bom ficar esperto e procurar informação, porque a informação está aí, é bem fácil de achar, só tem que dar uma pesquisadinha, saber pesquisar, né? Mas então, vamos fechar aqui esses exemplos. Eu vou trazer aqui agora o próximo. O próximo exemplo que eu vou trazer vai ser um do sensor de temperatura, que eu já também deixei tudo bonitinho aqui. E esse aqui também é um outro circuitinho bem simples. Se a gente reparar aqui, ó, de novo, a gente tem o GND,
o 5 volts aqui ligado, desculpa. O GND, dessa vez, a gente ligou na trilha de cima, para ficar comum aos LEDs, e puxou daqui também para o sensor de temperatura. Nesse aqui a gente ligou os 5 volts desse lado, porque ele é o único que precisava de alimentação. Então ligamos aqui essa trilha, ligamos o pino do meio no pino 0 dele. Se vocês, um negócio bacana também, eu não sei se vocês separaram, quando eu passo aqui, é um negócio que eu mostrei no outro exemplo, quando eu passo aqui, por exemplo, no LED, aparece ânodo, e aqui o cátodo. Aqui no resistor aparece só terminal, porque ele é um componente linear, ele não tem diferença se você inverter ele. Mas aqui, por exemplo, no sensor de temperatura, eu tenho o pino de alimentação. A gente tem aqui o pino de Vault, né, que parece Vault, mas é Vout, que seria a tensão de saída, é a resposta que ele está dando para a gente, que a gente vai fazer a leitura. E aqui o GND, que ele tem marcado aqui, ó, GND. Então, você consegue pelo próprio sensor ver aonde você precisa ligar cada coisa. E aqui ligado esse sensor de temperatura, a gente tem mais 3 LEDzinhos ligados aqui, ó, no 11, 12 e 13, cada um com o seu resistor ligado no ânodo e todos ligados ao GND também. Nada demais, LED vocês já devem estar super acostumados aí, fizeram altas coisas com LED já, né? Então, no código, a gente tem aqui, vamos lá, por partes. Eu vou separar um pouco aqui que ficou meio bagunçado. Aqui a gente definiu o hot, que é o pino 11, que é o pino vermelho. Vocês podem ver aqui, ó, pino vermelho. Tem o normal, que é o pino amarelo, e o cold, que é o pino verde. A gente tem uma variável sensor, uma variável Celsius e uma variável voltagem. Que a gente já vai fazer as manipulações aqui. No void setup a gente define os três LEDs como output. E no loop que vai começar a brincadeira. A gente vai ler aqui o sensor, né? Nosso sensor de temperatura. E a gente vai pegar a voltagem dele, que é igual a essa leitura vezes 500 dividido por 1024, que aí entra de novo naquilo que eu falei de dimensionamento. A gente precisa saber como funciona o sensor, como que funciona a biblioteca que a gente está usando. E isso você acha em datasheet de documentação ou exemplos de gente que já usou o meu sensor, que eu estou dando para vocês a fórmula já. Aí essa voltagem ela vai ser ela mesma menos 500. Inclusive outra forma da gente dizer isso aqui seria colocando o menos igual 500, né, dessa forma, que é uma funcionalidade, uma forma de se escrever que a linguagem C permite. Nós vamos deixar assim para ficar mais intuitivo. E a gente transforma essa voltagem em Celsius dividindo ela por 10. Então agora a gente consegue fazer a checagem baseada na temperatura. Se eu tiver uma temperatura maior que 26, eu quero que o meu hot, meu LED vermelho, fique acenda e depois de um segundo ele apague. E a mesma coisa, e aí eu faço algo semelhante para os outros. Se tiver uma temperatura entre 26 e 20 graus Celsius, eu acendo meu amarelo por um segundo. Se não, eu acendo o meu verde por um segundo e depois ele para. Então, eles vão ficar piscando aqui de acordo com a temperatura que tiver. Então, a gente tem ali o amarelo, ele está aceso. E se eu mudar aqui a temperatura, certo? E aí, mudando a temperatura aqui, a gente consegue ver toda essa transição que a gente deixou programado. Com 24 graus Celsius, a gente deixa o amarelo, com menos 13 o verde, com 45 a gente deixa o vermelho, por aí vai. De novo, clicando no sensor para fazer ele aparecer a escala. E acabamos mais um exemplo. Podemos partir para o próximo já. Próximo exemplo é o de um sensor ultrassônico. A gente tem aqui, ó, vamos lá, de novo. Primeira coisa que eu fiz, ligar os GNDs. GND
e o VCC, a nossa saída de voltagem, nossa 5 volts. Aqui tem o nosso sensor, ele tem o GND, que está ligado aqui na nossa terra, ele tem os seus 5 volts, que está ligado aqui na nossa trilha, e ele tem a sua saída SIG, que é uma saída de sinal digital. Então a gente vai ligar aqui na saída 7, do nosso lado digital do Arduino, não pode mais ser no analógico. Aí a gente liga aqui um LEDzinho maroto também, no GND, um resistorzinho e um pino 9, sem precisar fazer muito rodeio, mandar lá para protoboard, porque aqui fica até mais organizado, porque senão ia cruzar fio. Bom, vamos lá para o código então. Aqui a gente primeiro define a constante do nosso sensor no pino 7 e o nosso LED no pino 9. No void setup a gente inicializa o serial e define o LED como output. E no void loop? No void loop a gente cria duas variáveis aqui, a duration e a centímetros. São duas variáveis do tipo long. A gente define aqui, ó, o pin mode desse leitor como output e define ele como low. A gente vai desligar ele, entre aspas, vai esperar 2 segundos e ligar de novo, vai esperar 5 segundos e ligar de novo e vai definir como input. Por quê? Não sei se vocês lembram quando eu estava lá explicando como que funcionava um sensor ultrassônico. E o sensor ultrassônico, ele lê as ondas que... o tempo que as ondas que ele envia demoram para retornar para ele. Então, é um sensor emissor ultrassônico que vai enviar ondas ultrassônicas e ver o tempo que elas demoram para voltar e ele fazer a leitura. Então, o que tem aqui, ó? A gente primeiro deixa ele como desligado, depois a gente liga ele por 5 segundos e durante esses 5 segundos ele vai ficar enviando essas ondas. E a gente desliga e muda ele para o modo input, que agora ele vai ser capaz de ler essas ondas e ver quanto tempo ela demorou e fazer essa estimativa de distância. Eu falei segundos aqui, mas é microsegundos, tá? Porque a gente está usando a função delay em microseconds. Então são 5 microsegundos que a gente espera, bem rapidinho. E aí a gente vai dar essa duração com um pulse in, que é uma função própria dele, e vai deixar como high. Se vocês tiverem curiosidade para ver essa função pulse in, ela está lá no site de novo da Arduino, que eu deixei separado aqui. Vocês vão conseguir, entra aqui em português, procura lá daquele jeito que eu já ensinei, e aqui vocês vão ter toda a descrição de como ela funciona. Ela está nessa seção aqui, Advanced I/O, Input Output. E o que ela faz? Ela captura a duração de um pulso em um pino. Ela vai ver o tanto de tempo que o sensor recebeu informação, que vamos falar que é correspondente ao tempo que ele conseguiu capturar de onda. E isso indica um certo comprimento, e se ele não conseguiu pegar o comprimento total dela, é porque ele perdeu parte da informação, porque ou está muito distante, ou porque está muito perto, na verdade, e não deu tempo de trocar. Alguma coisa deu, e aí ele faz as contas para calcular isso. Então a gente vai ter aqui essa variável centímetros, e o tempo que ela demora a gente vai converter para os centímetros. A gente definiu essa função aqui embaixo, ó. Tem uma formulinha lá, que nem sempre, formulinha da biblioteca do sensor. É para a gente converter esses microsegundos para centímetros, a gente pega esse tempo que a gente está passando como parâmetro, que é a duração, e divide por 29, depois divide por 22. Então, esse aqui vai dar o resultado em centímetros, e aí a gente printa isso, né? A gente deixa um serial print, printa a distância, printa os centímetros e printa a unidade de medida. Outra forma de fazer isso seria usando, né, a variável de concatenação. A gente pode deixar assim, funcionaria também.
ao invés de deixar esses vários prints, mas acho que não convém. Vamos por partes, né? Isso aqui são coisas da linguagem C que vocês vão se acostumando, vocês vão aprendendo conforme vocês vão avançando. Então, que nem eu falei lá do outra forma de ler, o menos igual. Conforme vocês forem pegando experiência em usar Arduino, vocês vão poder começar a brincar um pouco mais com a forma que vocês programam. A forma de criar funções. O que é uma função? Aqui, basicamente, eu estou definindo que eu vou criar uma função. É isso aqui, ó, o void loop. Ele é uma função. E aqui, como a gente criou isso? Eu defini o tipo de retorno que eu quero ter. Porque a função pensa que ela é uma caixa preta, né? A gente vai ter alguma coisa chegando, o nosso parâmetro, o nosso input, que a gente passa aqui nesses parênteses iniciais, e a gente vai ter alguma coisa saindo dela, um retorno, que é o que eu estou retornando aqui. Então, nessa função aqui, eu estava recebendo esses dados passados nesse parâmetro aqui, e eu retornava esse dado aqui para essa variável. Então, é aquela coisa, se você continuar se aprofundando, gostou do assunto, tem muita coisa ainda aí para descobrir. E aí, a gente cria aqui uma condição bem de boa, que se a distância for menor que 100, a gente acende o LED. Se não, deixa o LED longe. E o delayzinho lá, por causa da simulação. Vamos dar um start aqui e clicar aqui. Então a gente tem ali a distância de 177. Você pode mexer tanto para cá, tanto para cima quanto para os lados. Você pode mexer nos dois eixos. E quando chegar aqui uma distância abaixo de 100, o LED acende. Certo? Então, acabamos mais um exemplo. Vamos para o próximo agora. Esse aqui Bom, esse exemplo aqui, outro exemplo muito simples, mas bem bacana. Aqui, de novo, um LEDzinho maroto ligado. O nosso sensor ligado no pino digital 2, que ele tem aqui um pino de sinal, ligado na alimentação e no GND, certo? Até aqui, nenhum mistério, certo? Então, bom, vamos lá para o código então. Aqui, a gente primeiro define uma variável que vai ser relacionada a esse sensor, que ela pode ser chamada uma variável botão, porque esse sensor é um sensor de movimento que detecta, é um sensor de presença, na verdade, né? Ele detecta se tem pessoas no local, e então ele é um switch, ele só tem os estados ligado e desligado, né? E aí, como que a gente define isso? A gente define aqui, primeiro, o pino dele como input, o pino do LED como output, e no void loop define o botão de estado, nossa variável lá, como a leitura desse pino digital. Se tiver aceso, se tiver high, né, se tiver denotando que tem alguma coisa, a gente acende o LED. Se não, deixa o LED apagado. Esse aqui é um dos mais simples que tem. E aí aqui a gente vai iniciar a simulação. E como que vai ser? Se ele detectar presença, se ele detectar que tem movimento na sala, porque esse sensor, ele não, se você deixar parado, ele apaga, né? É que nem em ambientes mesmo que tem isso, se você perceber, se você ficar um tempo parado, ele vai apagar a luz na sua cara, mesmo você estando ali, porque ele detecta movimento, mas em uma área, né? Mas ele ainda é um switch. Então, se você tira, se você tem um movimento fora dessa área, ele apaga. Se você tem ali, ele acende. E se fica parado, ele apaga também. Então, para esse sensor é isso, e para essa aula os exemplos também eram esses. Vamos voltar lá para a apresentação, que a gente continua a aula de hoje. Bom, voltando aqui então, terminamos os exemplos, e agora que a gente já passou por toda essa parte de entender o que é um sensor, para que ele serve, a gente teve também alguns exemplos práticos, né? Eu mostrei 4 projetinhos aí bem legais para vocês. Tarefa dessa semana não, né? Tarefa de hoje para amanhã é vocês criarem um alarme. Qual que vai ser o objetivo desse alarme? A gente desenvolver um sistema de alarme
de forma sonora e luminosa. Vocês vão precisar usar. Eu ia falar aqui uma coisa, mas eu vou deixar vocês imaginarem aí o que vocês dar um trabalhinho para vocês e pensarem como vocês vão fazer isso, né? E esse alarme ele tem que apitar, né? Tem que dar essa indicação sonora e luminosa quando a temperatura for superior a 50 graus ou quando uma presença for detectada no local. Esse alarme ele deve soar por 5 segundos depois que ele começou. Ele começou, fica 5 segundos tocando e acabou. Então, essa é a tarefa de hoje para vocês. Amanhã eu venho aqui mostrar a resolução e a gente vai falar um pouquinho de motores também. Então, vai estar bem legal aí. É um dos últimos dias do nosso mini curso, então aproveitem bastante aí. E é isso, obrigado por assistirem a aula de hoje. Amanhã a gente se encontra de novo.